Hoje o nosso tema vai ser cultivo de cimbídio, tá? E o que falar sobre essa planta tão linda, tão delicada, mas ao mesmo tempo tão forte, né? Ó, ela tem flores delicadas, as flores dela são magníficas, mas é uma planta muito forte, mas muito forte mesmo, tá? Ó, essa aqui é a primeira vez que ela floresce comigo. Anos de cultivo. Então tem que ter muita paciência. Foi adaptação, apenas adaptação dela. E com essa última geada que deu, olha o que aconteceu com as folhas. Eu deixei pra gente fazer tudo isso juntos hoje, tá? Vamos começar, pessoal, pelos bulbos. Pera lá. Tô muito longe da base, então às vezes pode acontecer isso, tá? Dele acabar travando um pouquinho. Então, pessoal, vamos começar pelos bulbos. Bulbos, reserva de nutrientes, tá? Muita gente se desespera porque os bulbos as folhas dos bulbos começam a secar. Exatamente como tá aqui queimado do frio, ele começa a secar. E a pessoa fica desesperada. Minha orquídea tá morrendo, o que é que eu faço? Calma, pessoal. É apenas um descarte natural. Se a parte da frente da planta, ela tá bonita, saudável, soltando broto, não tem com que se preocupar, tá? Nós temos a reserva aqui atrás e é completamente normal isso acontecer. É o descarte da planta. Mas esses bulbos aqui eu não vou tirar. Por quê? Porque ele é reserva de nutrientes para a parte nova da planta. Então, a hora que for da planta descartar, que a planta não quer mais, vai acontecer que nem esse bulbo aqui. Ele vai ficar enrugado, feio. E eu, com a própria mão, eu vou conseguir torcer ele aqui e vou tirar, tá? Ou eu torço e tiro, ou eu venho com a própria tesoura de poda, ó, e consigo cortar ela facilmente. Ó, eu corto todo o meu bulbo facinho, facinho, ó. Ele fica como se fosse uma borracha, bem feio, mas a planta não precisa mais disso aqui para viver. Do resto dos bulbos, tá tudo durinho, tudo verdinho. Eu vou continuar com eles aqui, eu não vou separá-los. Pode parecer um pouco feio? Pode, mas tudo isso aqui é reserva de nutrientes para a parte da frente da minha planta. Aí, tudo bem, a gente já sabe que as folhas secam e caem na parte de trás, correto? Mas ficam cotocos dessas folhas aqui. O que que eu vou fazer? Depois que ela tá totalmente seca, eu vou vir e vou fazer uma limpeza. Vou tirar toda essa palhinha seca. Por que que eu tenho que fazer isso, pessoal? Porque aqui pode se esconder cochonilhas, todos esses bichinhos que fazem mal, todos esses invasores que fazem mal para nossa menina, tá? Então eu vou vir com a mão mesmo e vou fazer a limpeza. Ó, pronto, fiz a limpeza. O meu bulbo tá limpinho. Às vezes fica aqui na parte de cima, ó. Depois, com o passar do tempo, você vem e termina de tirar. Ó. Aí ele vai ficar assim, parecendo as camadinhas do bulbo.
você vai fazer a mesma coisa. Ó. Limpeza. Nós já sabemos como faz, né? Deixa eu terminar aqui. Toda essa palhinha velha, a gente já sabe como faz. Tá? Ó. Palhinha velha das folhas que descartaram, limpeza, ok, tá? Bom, agora, vamos ver se eu consigo trazer vocês mais perto, que eu quero mostrar. Tem coisas aqui que eu não consigo ficar com ela na mão. Agora, deu aquela geada, né? E queimou as minhas folhas. Vou baixar aqui. O que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o corte, tá? Vou eliminar todas essas folhas feias. Porque provavelmente ela vai descartar sozinha. Mas por questão também de estética e de não deixar abertura para nenhum fungo, bactéria, alguma coisa, eu vou vir com uma margem de segurança. Ó, minha queimadura tá aqui, eu vou cortar ela aqui, tá? Ó, com uma margem de segurança eu vou vir e vou cortar. Ela tá muito pesada para um lado só e eu tô com medo dela cair, despencada aqui. Ó, fiz todo o meu processo. Aqui ela tem duas partes, ela tem no início e tem no meio. Eu vou cortar aqui, na margem de segurança. Ó, eu cortei a ponta e cortei o meu meio, tá? Tudo isso aqui, pessoal, foi o frio. Aquele vento gelado que deu, ela tava protegida, mas aconteceu isso, tá? Teve planta que tava aberta a floração e queimou tudo, perdeu toda a floração, tá? Então, aqui parte de limpeza, de perca de folhas, ok, tá? Então aqui geralmente aparecem esses matinhos invasores, porque aqui tem muita umidade no substrato, tá? Porque Cymbidium, pessoal, ela gosta de rega no verão. Ama rega, tá? Porque ela precisa com que os brotos novos, esses brotos aqui, ele tenha bulbos gordinhos. E para mim ter bulbos gordinhos, eu preciso de uma rega legal. Não é encharcar o meu vaso todos os dias. É uma rega adequada. Aqui para minha região, para minha forma de cultivo, lembrando, pessoal, que tudo isso é a minha experiência, minha forma de cultivo, tá? É em torno de 3 vezes na semana minha rega no verão. No inverno é praticamente nada, zero de rega. Por quê? Ela tem bulbos gordinhos, ela consegue se manter sem rega. Ela só ganha uma aguinha quando chove, aí sim ela ganha. Diferente disso, eu suspendo teoricamente essa rega, porque ela tem bulbos gordinhos. Por que também que eu deixo de regar minha planta no inverno? Porque a cápsula, né, da onde vem as flores, ela faz exatamente isso aqui. Como da catleia, como da catleia. Ela faz isso aqui. A hora que ela tá abrindo, ela faz exatamente esse cone aqui. Se eu venho com água em cima, ele vai acumular essa água e ela não tem por onde sair ali dentro dessa cápsula, dessa capa. E ela vai acabar apodrecendo a minha haste floral. Então também esse é um motivo
porque eu acabo suspendendo essa rega, né? Eu fazer, mas ela recebe a rega normal da água da chuva, né? Porque ela fica na minha bancada, na calçada, né? No meu murinho da calçada, então ela recebe uma certa rega. E aqui também é úmido, então por isso essa suspensão. Outra coisa, tá? Agora a gente vai partir para a parte de replante, tá? Como que eu vou fazer o replante da minha Cymbidium? Como eu sei que é o momento exato do replante, tá? Por isso que eu já baixei a câmera aqui para ficar mais fácil para vocês. Bom, normalmente, quando a gente vai em floricultura, quando a gente vai comprar a Cymbidium, ela vem nesse vaso cartola aqui, né? Esse vaso é o vaso tradicional da Cymbidium. Mas, com o decorrer do tempo, como por exemplo essa menina aqui, ela vai crescendo sempre para frente. E as raízes, tudo isso aqui tem raiz. Tudo onde eu tô com a minha mão aqui tem raiz. Ela não vai diminuir a minha raiz só para frente. Ela vai se alastrar ali. E a Cymbidium, ela é uma planta, uma orquídea, que ela dá muita raiz num ano só. Muita. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só colocar a luva, que eu vou mostrar pra vocês. A Cymbidium, ela é uma planta que dá muita raiz. Ó, tudo isso aqui eu tenho raiz. Tudo. Exatamente aonde estava o meu vaso, tudo é raiz. Olha a quantidade de raízes que tem. E a característica das raízes são brancas. Ó, são esbranquiçadas. Diferente da Cattleya, diferente da Vanda, diferente da Phalaenopsis. Ela é uma orquídea que sempre a raiz vai ser branquinha. Sempre. E você vai olhar ela e vai pensar, oh, a raiz está morta. E não, é característico dela. Quando ela sai da dormência, agora ela está na dormência. Essa pontinha, ela fica com a pontinha verde bem clarinha. Mas muito clara. Claramente você consegue ver várias ponteiras de raízes. Ó. Tudo isso aqui é raiz. Exatamente tudo. Ano passado a gente replantou essa menina juntos em uma live. Mas como o vaso ficou muito leve, eu não quis mexer nela de um ano para o outro. Mas agora eu vou ter que colocar pelo menos uma brita para pesar esse meu vaso. Então, como eu já expliquei, a gente vai fazer a limpeza dos bulbos. Ó, toda a limpeza. Eu vou tirar essas hastes velhas bem pertinho. Ó, essa aqui ela é semipendente, então ela tem uma haste curta. E eu vou tirar. O momento certo do meu replante, eu vou mostrar para vocês. Normalmente você faz após a floração. Sempre após. Por quê? Porque na floração ela tá vulnerável, né? Sempre após a floração. Pelo menos aqui eu gosto de fazer sempre após, tá? Então, eu vou fazer o que eu já falei. Fazer a limpeza de todos os bulbos que eu conseguir. Ó, pra não ficar nenhum esconderijo. Nenhum esconderijo. Pra bichinho nenhum. E aqui, quando eu tiro meu vaso, a minha planta, o que é que eu tenho? Eu tenho folhas
de madeira nobre, que eu já vou falar sobre substrato. E eu tenho brotinho. Isso aqui é um broto. Então, eu sei que a partir desse momento aqui, até ele chegar mais ou menos nessa altura, eu vou poder fazer o meu replante. Pode acontecer, deixa eu ver se é uma dessas, ó, aqui ó. Pode acontecer dela estar florida e brotando. O que é que eu vou fazer? Vou esperar a minha haste floral terminar para poder fazer o replante. Qual que é a época certa de fazer o replante? Como eu sei? Quando ela tá caindo para fora do vaso, ou nesse caso aqui que eu preciso dar peso pro meu vaso, porque volta e meia ele tá lá caindo. Então ele cai, vive caindo, porque ele tá muito leve, tá? Só o substrato que eu uso, ele não é suficiente para fazer esse peso, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar ela do meu vaso, né? Vamos fazer de conta que eu não tirei ela. Então, eu vou apertar em volta e ela vai fazer um barulhinho, tipo crack, 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 que é as raízes se soltando fora do vaso. Vou fazer uma rega boa e depois eu vou fazer esse procedimento de apertar ela em volta do meu vaso. Vou pegar aqui mesmo, assim, e ela vai sair. Às vezes ela vai sair com facilidade, outras vezes nem tanto. Normalmente, o processo de replante eu faço de duas... eu procuro fazer de duas formas. Quando eu compro ela, tá? Quando ela é uma planta nova comigo, porque eu não sei quanto tempo ela tá naquele substrato, eu consigo deixar ela naquele substrato que eu comprei por mais um ano somente, porque ele vai ficar ácido, vai começar a se decompor e as raízes vão começar a apodrecer. Então, se ela ficar por 2 anos consecutivos a mais do que ela já estava comigo, a planta vai começar a pedir socorro, tá? Então, mas pelo menos mais um ano eu consigo deixar ela comigo, depois que eu compro. Diferente disso, eu preciso fazer esse replante. Então, feito a limpeza, retirada do vaso, o que é que eu vou fazer? Aqui eu só vou mostrar. Eu não vou fazer com vocês porque aqui essa terra, esse substrato, ele tá novo do ano passado. Eu vou vir com o dedo, bem com calma, porque às vezes você vai fazer a limpeza e tem que cuidar. Quando ele tem folha, às vezes tem brotinho saindo aqui. Então, não chegar nos finalmente dessa limpeza, eu tenho que vir com muito cuidado para não machucar os brotinhos novos, tá? Isso aqui é o osmocote, tá? Essas bolinhas. Então, o que que vai acontecer? Eu vou vir com o dedo e levemente eu vou fazer a limpeza de todo esse substrato. Todo, tá? Vou fazer a limpeza. Vou tirar todo aquele substrato velho. Às vezes, a orquídea tem mais tanta raiz, que eu não consigo tirar do miolo aqui de baixo todo esse substrato, que é carvão, casca de pinos. No caso, seria substrato próprio para orquídeas terrestres, tá? É um substrato que você pode estar utilizando para fazer o replante, tá? Quando você usa esse substrato próprio para orquídeas terrestres, você mais ou menos vai ter que fazer o replante a cada 2 ou 3 anos, porque ele é um substrato que se decompõe muito rápido. Aqui, como eu faço o meu próprio substrato, eu posso demorar um pouquinho mais para estar fazendo o replante, tá? Então, tirei todo aquele substrato velho, fiz toda essa limpeza que eu falei, vim com o dedo aqui, ó, tirei tudo, ó, fiz todo o processo de retirada, deixei os meus bulbinhos velhos para os bulbos novos terem energia
Vamos fazer o replante? Vamos falar sobre substrato? Bom, aqui eu vou utilizar o vaso 20, tá? Ó, ela dá bem certinho no vaso 20. Eu peguei 2 tipos de vaso ali, mas esse vaso vai ser bem legal porque ele tem exatamente o mesmo tamanho. Se eu pegar o vaso quadrado, ele vai ficar muito grande. Ó, estão vendo que ela vai ter muito espaço para crescer? O que vai acontecer? A demora na floração, porque ela precisa se sentir aconchegada. Estão vendo, ó? Normalmente o vaso que a gente usa são 3 dedos maior que o nosso vaso anterior. E aqui ele tem uma mão e mais um pouco. Ó, colocando ela aqui no canto, ela tem uma mão e mais um pouco de espaço. Então esse vaso para essa planta aqui, ela já não serve, tá? Então esse vaso 20 aqui, ele é o suficiente. Dá um pouquinho mais, pouca coisa a mais de 3 dedos, mas é pouca coisa. Ó, minha mão é pequenininha, então uma mão razoável dá 3 dedos, tá? Eu vou colocar ela, uma pergunta corriqueira que acontece. Corto raízes? Não. Deixa as raízes quietinhas ali, você não vai cortar nada. Tudo que tem aqui é porque a planta precisa. Se a planta não precisar dela, ela mesma vai fazer o descarte e ela mesma vai fazer esse processo. Eu, a Ju, o Márcio, nós recomendamos sempre não cortar raízes. Porque vocês sabem, raízes é vida. É das raízes que a plantinha se alimenta. É a boquinha das raízes, tá? Então eu vou vir e vou colocar minha plantinha aqui. Falando sobre substrato, sobre o replante, e eu falei sempre que eu mesma produzo, faço o meu substrato. Qual é esse substrato, Regi? Então vamos lá. Cymbidium gosta de um substrato farto, tá? Bem farto. Então, como eu tenho muita árvore de madeira nobre aqui, eu coloco muita terra de decomposição, né? Que a folhinha fica ali caída. Então, eu tenho uma terra de decomposição de madeira nobre. E misturo um pouco de terra de quintal, tá? Posso fazer essa mistura. Terra, folha de madeira nobre e o substrato para orquídea terrestre? Pode sim fazer essa mistura. O que tem que acontecer no substrato da Cymbidium, pessoal? O substrato tem que ser bem arejado. Não pode ser aquele substrato denso que deixa a raiz sufocada, que ela não consiga fazer o processo dela que o Márcio falou ontem. Tem que ser algo bem arejado. Bem, por isso as folhinhas de madeira nobre. Pode acontecer de vir uma madeirinha, alguma coisinha. Pode, pessoal, não tem problema nenhum. Desde que seja madeira nobre do chão, não tem problema nenhum, tá? Então eu vou fazer o meu replante, mas eu vou misturar um pouquinho nessa aqui, porque eu preciso de peso, de brita, tá? Se a gente fosse fazer o replante normal dela nesse vaso, a gente iria colocar pelo menos uns 3 dedos de brita, número 1, tá? Pra daí colocar a plantinha e colocar o substrato em volta. Como aqui eu não vou mexer em substrato, eu não vou mexer nessas coisas, eu vou misturar um pouco dessa brita para dar peso no meu substrato, tá? Aqui também tem um pouco de isopor, tá? Como não é muita coisa, eu vou fazer somente a mistura aqui, tá? Vamos ver o que mais que temos para falar sobre o substrato. Falei que o substrato tem que ser bem arejado. Tá, como é que eu vou posicionar a minha planta no vaso?
sempre a parte da frente voltada para a parte maior do vaso, tá? Fiz a minha misturinha aqui, sempre deixando espaço para a parte da frente crescer. E a parte em que os meus bulbos velhos estão para trás. Acontece que umas são muito manhosas e elas perdem as folhas, mas dão brotinhos na parte de trás. Então você vai ter duas frentes. Aí sim, aí você vai colocar ela exatamente no meio do vaso, porque aqui precisa de lugar para crescer e a frente nova que nasceu de lugar para crescer. Então você precisa ter dois espaços. Aí sim você vai colocar ela exatamente no meio. Nesse caso a gente vai colocar ela para trás e vai plantar. Pessoal, posso plantar ela no chão? Pode, tá? Desde que o substrato que você vai plantar seja tem aquela aeração, né? Aquela passagem, aquela circulação de ar boa. Mas o que eu não posso é ficar. Hoje eu planto no vaso, amanhã eu ponho lá no meu jardim. Do jardim eu venho e coloco no vaso. E fico fazendo essa loucura com a minha orquídea que ela não sabe se ela fica no vaso ou fica na terra. Se ela vai pra terra ou se ela fica no vaso, tá? Eu tenho que achar um lugar fixo pra minha planta. Ela vai pro jardim, então ela vai ficar só no jardim. Ela vai pro vaso, então ela vai ficar só no vaso, tá? Então aqui a gente vai fazer o nosso replante. Como eu não mexi no substrato dela, eu só vou preencher aqui, tá? Só pra mim dar peso pra essa planta, que ela não tinha. E sempre bulbos pra fora. Nada de enterrar bulbo, tá? Sempre bulbinhos de fora. Sempre. Tá? Então, fiz o meu replante, não cobri aqui o meu brotinho, tá? E sempre dou uma margem de mais ou menos 1 centímetro para não colocar substrato. Por quê? Porque eu vou precisar regar, ó. Estão vendo que ficou uma beiradinha sem substrato? Porque eu vou precisar regar. Na hora da rega, a hora que eu fazer aqueles guichos, ele não vai pular substrato para fora. Não vai pular terra, no meu caso, para fora. Então aqui ela tá plantada, tá? Agora nós vamos falar sobre a adubação, tá? A adubação que eu vou passar a utilizar nela, sempre eu gosto do Osmocote, tá? O Osmocote eu achei assim que fez o diferencial para as minhas cimbidio, tá? Então eu vou tirar aqui a embalagem. O Osmocote, ele é o 15912, tem no site Orquideomania, www.orquideomania.com.br. Como eu guardo ele, né, eu prefiro deixar ele com essa proteção, para não correr o risco de pegar a umidade do ambiente. E eu vou colocar ele a cada 5 meses, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a minha colherzinha também do Fertiliza e vou vir e vou colocar um pouquinho de Osmocote. Pouquinho, pessoal, uma colherzinha de chá, um pouquinho menos, tá? Coisa pouca, assim. Tá? Vou vir e vou colocar do ladinho. Aqui vim,
Coloquei do ladinho. Nossa adubação por 5 meses está ok, tá? E agora, como eu quero muita frente nova na minha vídeo, mas muita frente nova mesmo, quero que ela fique mega ultra power adubada, o que é que eu vou colocar? Fertiliza. E como a pessoa, na hora de começar a live, esqueceu do borrifador, ela trouxe a mangueira para fazer esse processo, tá? Então eu vou pegar aqui o meu jato, tá? Meu borrifador, isso aqui é um borrifador, tá? Imagine que ele é. Vou dar aquela molhadinha básica. Vou pegar o meu Fertiliza, também uma colherzinha de chá. Não precisa muito, pouca coisa. E vou colocar aqui perto. Vou tampar para não pegar umidade. Vou vir de novo com o meu borrifador e vou borrifar para preencher o meu... para fixar o meu Fertiliza. Ó, borrifei aqui, tá com Fertiliza. Então, fizemos o nosso replante. Como que ela gosta? Ela gosta de pouca luz, menos luz. Como que eu vou cultivar a minha Cymbidium? Pessoal, a mesma luminosidade que Vandas. Cymbidium, antes eu cultivava elas na varanda, né? Com só um leve solzinho da manhã. A luminosidade dela tem que ser alta, mas tem que ser sobre malha de sombreamento, porque a Cymbidium tem folha fina e o sol queima. O sol queima, tá? O sol do verão, embora ela já esteja adaptada, ela queima. Então tem que ser sempre, toda orquídea ela tem que ser sob malha de sombreamento, sobre o sombrite. A quantidade de sombrite, a porcentagem, é você quem vai decidir, né? É você quem vai ver se precisa mais ou menos, uma malha mais fechada ou uma malha mais aberta, tá? Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. Eu acho que não, pessoal. Eu falei tudo. Limpeza, substrato, como plantar, o vaso, a adubação, luminosidade, complementando sobre plantar no jardim. Pessoal, plantar no jardim tem que tomar um pouco de cuidado, porque como vocês viram, a Cymbidium é uma orquídea que gosta da oscilação de temperatura. De dia mais quentinho e à noite mais fria, mais amena. Então, eu preciso tomar um pouco de cuidado. Vai gear? Eu tenho que cobrir. Eu tenho que ter um local para proteger minha planta, tá? Por isso que eu não gosto muito de colocar ela no jardim, porque eu não tenho como proteger, né? Aqui geia forte, então se gear forte abaixo de 0 grau, já era tudo, né? Então, no vaso fica mais fácil a proteção dela pro inverno. Somente isso, tá? Só por isso eu opto por ter elas no vaso. Mas você pode tranquilamente fazer um arranjo. Plantar elas num vaso, várias num vaso grande e colocar, fazer um arranjo belíssimo no seu jardim, né? Não tem problema nenhum. Vai gear? Eu pego meu vasinho e coloco dentro de casa. Ou coloco um pano ou recolho perto da varanda. Tranquilamente, tá, pessoal? As cochonilhas amam o Cymbidium. Pensa num bichinho que ama essa plantinha. Adora. No passado tive infestação com essa bichinha aqui. O que resolveu? Somente o Evidence. Eu usei de tudo. Óleo mineral, óleo de nim, tudo que vocês possam imaginar na vida, eu fiz. E o que resolveu foi 2 passadas de Evidence e o bichinho morreu, tá? Então, pessoal, eu acho que era isso. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Aproveitem o fim de semana.